Abruzzo, um lugar onde os picos das montanhas desafiam o céu e os ventos carregam consigo os sussurros da antiguidade. Nesse cenário, reluzem vilas que parecem vir de lendas milenares. Essas joias de arte e história são um convite irresistível para mergulhar nas profundezas de um passado que ainda hoje dança com o presente. Bem-vindos ao Abruzzo, uma região onde cada pedra guarda um segredo, cada rua narra uma aventura e cada praça sussurra as histórias de quem a atravessou ao longo dos séculos. Começamos nossa viagem diretamente na reserva natural Colle del Sagittario, com Anversa degli Abruzzi, uma autêntica joia da antiguidade. A subida até essa vila encravada nas montanhas se revela como uma viagem ao passado. As casas de pedra, com suas arestas desgastadas pelo tempo, se sucedem em um intrincado labirinto de vielas estreitas e sinuosas. Cada canto oferece vistas panorâmicas extraordinárias, com os picos das montanhas que parecem tocar o céu azul. As tradições locais, enraizadas nas festas religiosas e nas feiras anuais, se fundem com a vida moderna, criando um vínculo indelével entre o presente e o passado milenar desta vila. As casas, cuja cor se mistura perfeitamente com o tom das rochas ao redor, parecem se fundir com o ambiente, criando uma harmonia visual e um senso de pertencimento único. Como segundo destino do nosso percurso, escolhemos Civitella del Tronto, na província de Teramo, uma vila que evoca as épicas façanhas medievais e é um testemunho vivo da história. Sua fortaleza, uma das maiores da Europa, domina majestosamente o vale ao redor, transmitindo uma sensação de grandiosidade e imponência. As imponentes muralhas de pedra contam batalhas seculares, heróis e conquistas, e ainda hoje transmitem um senso de respeito reverencial. Mas a vila não é apenas um monumento às façanhas guerreiras do passado. As ruelas de pedra, enfeitadas por arcos e passagens cobertas, levam a pequenas praças tranquilas e acolhedoras. Aqui, a arte e a cultura se misturam harmoniosamente com a paisagem, criando uma sensação de continuidade entre o passado e o presente. Vamos agora para Pacentro, na província de L'Aquila, um encanto para os olhos e a alma. As casas de pedra, cada uma com uma história para contar, parecem emergir do solo como esculturas naturais. As fachadas, onde se fundem elementos arquitetônicos de diferentes épocas, são como páginas de um livro de história aberto ao vento. Enquanto se caminha pelas inúmeras ruelas, tem-se a impressão de andar entre as dobras de um conto antigo, entre as vidas de gerações passadas e a vitalidade do presente. A igreja de Santa Maria Maggiore, com seu campanário esguio apontando para o céu e seus detalhes arquitetônicos intrincados, representa um exemplo magnífico de fusão entre diferentes estilos. Um verdadeiro cofre de tesouros artísticos que contam a paixão e a devoção de seus construtores. Ainda na província de L'Aquila, encontramos Scano, uma vila suspensa entre o real e o irreal, uma imagem autêntica de serenidade e beleza. As casinhas de pedra, de arquitetura simples mas evocativa, parecem se refletir como pinturas de autor nas águas calmas do seu lago. Nesse cenário mágico, os reflexos criam uma paisagem quase irreal, como um sonho que se materializou. Aqui, o artesanato local é muito mais do que uma profissão. É uma manifestação do amor pela tradição e o respeito pela herança cultural. Os moradores, com um sorriso caloroso e genuíno, recebem os visitantes como velhos amigos, oferecendo um vislumbre do cotidiano e da cultura que os torna únicos. Besco Costanzo é uma vila de elegância e beleza situada no Parque Nacional da Magella. As fachadas coloridas das casas em tons pastel
se erguem como obras de arte tridimensionais, adornadas por sacadas de ferro forjado e janelas com afrescos. Cada detalhe arquitetônico conta sua história, um momento congelado no tempo. As ruas de paralelepípedo, curvas e sinuosas, parecem dançar ao ritmo de uma melodia antiga, levando os turistas em uma viagem por séculos de história e cultura. As igrejas barrocas, com suas fachadas elaboradas e interiores suntuosos, são um exemplo concreto da fusão entre arte e espiritualidade, um patrimônio que os moradores guardam com orgulho e dedicação. A cerca de 1.460 metros acima do nível do mar, no topo de uma rocha, encontramos Roca Calácio, um lugar que parece ter saído das páginas de um livro de contos de fadas, encantando com sua majestade e seu fascínio intocado. A fortaleza, que se ergue como uma sentinela sobre a paisagem ao redor, parece desafiar o tempo com sua presença imponente. A vila, encravada nas encostas das montanhas, parece abraçar a rocha com carinho, criando um cenário único e fascinante. A igreja de Santa Maria della Pietà, também um precioso fragmento do passado, acrescenta um elemento de espiritualidade a esse lugar mágico, mas é, sobretudo, o panorama de tirar o fôlego do alto da fortaleza que rouba a cena. Abraça os vales e os picos das montanhas em uma experiência visual que nos faz sentir pequenos e em sintonia com a natureza. Descobrimos agora Santo Stefano di Sessagno, na província de L'Aquila, uma vila fortificada envolta por muralhas antigas, uma viagem no tempo e na beleza. As casas de pedra, esplendidamente restauradas a partir dos anos 2000, parecem ser embaladas pelos braços carinhosos das montanhas ao redor. Cada pedra, cada tijolo conta uma história antiga, trazendo à tona as experiências de quem habitou esses lugares séculos atrás. As ruelas encantadoras levam a pequenas praças íntimas, onde se pode sentar para tomar um café e admirar a vida que flui tranquila e sem pressa. As lojas de artesanato, onde os moradores se dedicam à criação de objetos únicos e à arte da restauração, representam o coração pulsante desta vila, uma demonstração concreta do amor pelas tradições e da atenção aos detalhes. Tagliacozzo, cujo nome vem do latim e significa corte na rocha, é uma vila cercada por muralhas milenares na província de L'Aquila. As ruelas de pedra, que se abrem como pequenos caminhos de descoberta, levam a praças animadas por cafés e bancas de feira. Aqui, os moradores se reúnem para socializar e compartilhar momentos do cotidiano, criando um senso de comunidade que parece ter se preservado intacto ao longo dos séculos. Os palacetes históricos, com suas fachadas ornadas e detalhes arquitetônicos, são uma fascinante viagem por diferentes épocas. Uma homenagem à habilidade dos artesãos do passado e do presente. Na província de Chieti, encontramos Roccascalegna, com seu castelo que se ergue como um guardião sobre o penhasco de rocha, parece uma obra de arte esculpida na natureza. As ruelas que levam ao castelo oferecem panoramas espetaculares sobre o vale abaixo, transportando os visitantes para um mundo encantado. A natureza ao redor, intocada e exuberante, se funde harmoniosamente com a vila, criando uma paisagem idílica. As tradições locais, celebradas em festas e manifestações culturais, contribuem para manter vivo o vínculo entre o passado e o presente, dando à vila uma alma autêntica e vibrante. Descobrimos, por fim, Sulmona, na província de L'Aquila, uma pérola cultural incrustada nas montanhas do Abruzzo, que oferece uma fascinante viagem pela arte, a história e a gastronomia. As praças elegantes, cercadas por palacetes renascentistas, parecem preservar o respirar de séculos de eventos e pessoas que as atravessaram. A Catedral de San Pânfilo, com seu imponente campanário, domina a praça principal e representa um símbolo de fé e devoção.
Mas é a produção de confete, docinhos coloridos e deliciosos, que torna Sulmona conhecida além de suas fronteiras. Os artesãos locais, com uma habilidade passada de geração em geração, transformam o açúcar em verdadeiras obras de arte, dando a essa tradição centenária um toque de modernidade e criatividade. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos desses. Até o próximo vídeo.